cúmulo da insensatez é perseguirem uma pessoa extremamente dedicada a um filho como se fosse negligente, provocar uma campanha de pressão psicológica sobre uma mãe apenas por ela ter ideias diferentes acerca da educação do filho, acionar a força do Estado para atormentar pais e ameaçá-los de perder a guarda de um filho ainda criança, impedir que ele conviva com uma mãe zelosa e amorosa por discordar da forma como essa mãe optou por educar o filho. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje me solidarizo e saio em defesa de uma mãe de Santa Catarina que está sendo perseguida pelo Estado, pela escola, pelo Conselho Tutelar, Ministério Público e Justiça. Chegou a ser ameaçada de perder a guarda do filho por ter decidido ser ela própria a professora, que orienta e ensina o filho não só na condição de mãe, repassando valores ou mesmo ensinamentos básicos de higiene, alimentação e saúde, aquelas lições que vêm do berço, mas também assumindo a responsabilidade por ensinar as disciplinas escolares em casa. Há poucos dias recebi um vídeo que deveria sensibilizar qualquer pessoa que entende a importância da relação entre pais e filhos como a principal na formação do caráter e da personalidade de uma criança. E mais do que isso, deveria despertar uma onda de empatia, compaixão e solidariedade a ponto de gerar uma grande campanha em defesa de uma mãe que se dispôs a ser muito mais do que mãe, ser também professora do filho. Para ficar mais fácil a compreensão, eu compartilho aqui o desabafo feito pela advogada Regiane Sichelero, inconformada com a perseguição que está enfrentando. Querem tirar meu filho de mim. Eu sou uma mãe educadora do estado de Santa Catarina, que passa horas, semanas estudando e organizando material para proporcionar ao meu filho uma educação integral, formando-o moralmente, emocionalmente e intelectualmente. Mas, para o poder público, eu estou violando o direito à educação do meu filho. No entender do Ministério Público e do juízo, eu ofereço riscos ao meu filho, mais até do que famílias que efetivamente têm situações de risco como abuso, uso de drogas, mais até do que a família de uma menina que teve um ato violador dentro do seu próprio lar, engravidou e abortou, mas foi mantida dentro do seio familiar. Para o poder público, eu sou uma mãe perigosa. O Ministério Público pediu e o juízo advertiu que se eu não rematricular meu filho, ele será acolhido em uma instituição ou família acolhedora. Para o poder público, pouco importa se meu filho tem qualidade de vida, se tem bom desenvolvimento, se tem amigos ou não, se está aprendendo ou não. Para eles, a única coisa que importa é que ele esteja matriculado. Se você também acha uma tremenda injustiça que uma mãe perca a guarda de seu filho por dar formação integral a ele e cumprir seu papel de mãe, por favor, compartilhe esse vídeo. A Gazeta do Povo fez uma reportagem sobre o assunto, levantou a legislação, inclusive, e publicou o seguinte: em julgamento de 2018, o STF, Supremo Tribunal Federal, reconheceu a constitucionalidade do chamado homeschooling, afirmando ser necessária apenas a regulamentação da prática pelo Congresso. Em maio desse ano, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que trata do tema, que está agora na Comissão de Educação do Senado para apreciação. Aqui vale um parênteses. Estamos em ano de eleição. Se você acha esse assunto importante, mesmo que você não tenha filho em idade escolar, mas se você defende a liberdade de os pais decidirem que tipo de ensino é melhor para os seus filhos, desde que, claro, assumindo a responsabilidade de que aquela criança não vai ficar sem estudar, cobre dos candidatos que vierem pedir seu voto. E cobre também dos senadores do seu estado, que estão no meio do mandato e vão continuar lá por mais 4 anos. Cobre se eles vão deixar esse assunto em banho-maria ou se vão trabalhar para aprovar esse projeto. Seguindo com as informações levantadas pela reportagem da Gazeta do Povo, o advogado da família considerou o processo aberto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra essa mãe como uma afronta a diversas legislações. Primeiro, porque o STF já declarou a constitucionalidade do homeschooling, o que significa que nenhum pai que decida tirar o filho da escola para que ele siga estudando em casa pode ser considerado um infrator da lei.
Segundo, porque os tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário garantem aos pais a primazia na escolha do tipo de educação que querem dar aos filhos. Terceiro, o Código Civil garante aos pais, no artigo 1634, a plenitude da criação e educação dos filhos. O mais grave dessa história é que em nenhum momento a promotora do Ministério Público de Santa Catarina, que está perseguindo essa mãe, analisou se o filho dela está com algum problema ou atraso na aprendizagem. Nem a promotora, nem a juíza do caso se interessaram por saber se o menino hoje escreve ou lê melhor, se interpreta melhor os textos, se gosta de estudar, se está aprendendo ciências, história, geografia, matemática melhor do que antes. Podiam até aplicar uma prova para comparar as notas de agora com as de antes, as que ele tirava quando estava lá na escola, quando ainda estava matriculado. Não quiseram nem saber. O negócio é perseguir essa mãe malvada, supostamente desleixada, que cometeu o crime hediondo de tirar o filho da escola. Palavras do advogado Thales Melo, abre aspas. Fica bem evidente que o que importa é a mera formalidade da apresentação de um papel chamado matrícula, pouco importando se a educação vai ser pior para a criança. Fecha aspas. Bom, para te ajudar a formar uma opinião melhor sobre esse caso específico, eu entrei em contato com a mãe do menino que está hoje com 12 anos. Ela me explicou todo o processo de transição dele para o homeschooling e por que isso aconteceu. Não foi de uma hora para outra. Aconteceu no início da pandemia, quando o filho estava no 5º ano e a escola entrou em lockdown. Foi aí que ela, acompanhando mais de perto as tarefas, percebeu que o menino mal conseguia escrever uma frase inteira, não tinha vocabulário. Com 10 anos de idade, não conseguia interpretar textos, não compreendia o significado de frases simples, não dominava as operações básicas da matemática e ia mal em todas as outras matérias. Aí ela mesma começou a dar aulas de reforço para o filho, voltou a estudar as disciplinas do ensino fundamental e assumiu ela própria o papel de professora. Quando o lockdown terminou, e ele voltou para o colégio, já não se adaptava mais às aulas, não gostava dos professores, e aí, esse ano, 2022, a mãe preferiu que ele seguisse só com a educação em casa. Foi uma opção da família. Mas aí veio a mão grande do Estado, a repressão, a tentativa de devolver à escola essa criança que está plenamente atendida em todas as suas necessidades em casa, com uma mãe zelosa e comprometida com o aprendizado efetivo do filho. Você gosta de fazer homeschooling ou preferiria ir para a escola? Bom, que vocês têm cotinho de perguntar se eu quero ir para a escola. Eu só não quero, se eu tô aqui é porque eu não quero ir para a escola. A questão é que a escola informou o Conselho Tutelar, que informou o Ministério Público, que abriu processo contra a mãe. A juíza da cidade de São José do Cedro, que tem mais ou menos 100 mil habitantes, de imediato determinou multa de 3 a 20 salários mínimos se a mãe não rematriculasse o filho na escola. Ela recorreu e a segunda decisão mudou o valor, mas seguiu com multa e ameaça. Acontece que nessa decisão que o juízo disse que estava aplicando uma multa diária de R$1.000, ele também advertiu que, caso não cumprida a ordem, as exigências, ou seja, caso eu não rematriculasse meu filho, além de transcorrer a multa, seria aplicada litigância de má-fé e acolhimento do meu filho para uma instituição ou família acolhedora. Obviamente, eu mencionei tudo isso no recurso. No entanto, o recurso ainda não foi julgado. Eu pedi que o juízo reconsiderasse essa decisão. Não foi reconsiderada a decisão. E o Ministério Público agora veio e pediu que nós sejamos informados mais uma vez dessa situação, mas que, como eu não rematriculei ele seja acolhido para a instituição ou família extensa. A Promotoria de Justiça da Comarca de São José do Cedro informa que não há qualquer determinação de encaminhamento da criança para uma instituição ou família acolhedora, mas confirma que a Justiça determinou o pagamento de multa por descumprimento da decisão, que determinou a obrigatoriedade dos pais de realizar a matrícula do filho
e a frequência obrigatória dele às aulas. Isso como medida de proteção do direito à educação da criança. E ainda cita o artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, dizendo que o Ministério Público não se manifesta publicamente sobre o processo, porque ele tramita em sigilo, como determina a lei. Bem, a mãe desse menino é por acaso advogada e conhece bem as leis. Sabe, por exemplo, que a lei maior do país é a Constituição e que o STF já disse que homeschooling é constitucional. A mãe promete seguir adiante em busca dos seus direitos e dos direitos do seu filho, que, segundo ela, está escrevendo bem, finalmente entendendo as matérias e gostando de estudar. E isso sem prejuízo ao convívio com outras crianças, porque ele pratica esportes, tem amigos com quem se encontra todos os dias. Finalizo com a minha opinião. Talvez as ações e decisões da promotora e da juíza dessa comarca do interior de Santa Catarina tenham se inspirado no mau exemplo de ativismo de ministros do STF avançando sobre outros poderes e sobre as liberdades das pessoas, com as quais eles não concordam por razões políticas ou ideológicas. Mas não faz sentido algum perseguirem uma mãe que não abandonou o filho à própria sorte. Pelo contrário, é tão preocupada com ele e tão preocupada que ele tenha uma educação de qualidade que decidiu ela própria estudar e se preparar para ser professora do filho. Não é todo mundo que consegue isso, são raras as exceções. Mas para a família que opta por essa dedicação tão exclusiva à criança e consegue resultados positivos, qual é o problema? Por que o Estado tem que se meter em tudo, até na educação que queremos dar aos nossos filhos? Senadores da Comissão de Educação que estão sentados sobre essa matéria façam o favor de colocarem o projeto do homeschooling em votação e acabem logo com essa insegurança jurídica. Mais essa, né? E você, o que pensa do assunto? Deixe seu comentário, se gostou do vídeo, curta e compartilhe para ele chegar a mais gente. Agradeço aos assinantes da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que permitem a produção de conteúdos como este. E caso você ainda não seja assinante, me acompanhe só pelas redes sociais, eu te convido a entrar para a nossa comunidade e ajudar a patrocinar um jornalismo único no Brasil, que defende as liberdades e o respeito à Constituição. Acesse a promoção pelo QR Code da tela ou pelo link na descrição do vídeo e venha se juntar a nós. Te espero lá na Gazeta.